Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Por muitos anos, quando eu lia essa passagem do Evangelho, eu sempre via pelo lado material. Por exemplo, Jesus dizendo que quem o seguir vai receber 100 vezes mais. Então, na minha cabeça, eu achava até que eu ia receber 100 vezes mais materialmente. Na verdade, isso é uma teologia protestante. Os protestantes é que dizem isso, que quando eles seguem Jesus e levantam o braço e aceitam Jesus como Senhor, eles vão ganhar muito mais. Aí eles mostram, né, os seus impérios, as coisas que eles ganharam, e eles dizem: está vendo? Depois que eu segui Jesus, olha o que é que ele fez. Me deu tudo isso. Aí dá uma vontade daqueles que estão levando uma vida pobre, que não recebe nada. Então, já sei, encontrei a fórmula. É só eu seguir Jesus que eu vou ter tudo em dobro. Mas isso não é o que Jesus está dizendo. Então, primeiramente, nós vemos que nós estamos na continuidade do Evangelho de ontem. Uma pessoa, que depois Mateus identifica essa pessoa como um jovem, ele se apresenta diante de Jesus, chama Jesus de bom mestre, e Jesus diz: olha, bom, porque você está me chamando de bom? Bom é Deus, eu não sou bom. Porque como ele não via Jesus como Deus, via apenas como um homem, então Jesus ele usa desse subterfúgio. Por isso que ele fala assim. E aí a pergunta dele é: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, essa pergunta, ela não pode ficar esquecida. Então, Jesus disse: então, siga os mandamentos. Ele: ok, eu sigo os meus mandamentos. Os mandamentos. Tem mais alguma coisa? Então, Jesus diz assim: agora, se você quiser me seguir, essa parte é importante. Ele diz assim: pegue todos os seus bens. Não, se queres ser perfeito, corrigindo o que eu acabei de dizer. Se queres ser perfeito, então, olha, pega
tudo que você tem, essa riqueza toda que você tem, e aquilo que você tem na tua casa, dá para os pobres, vende o que você tem, dá para os pobres. Aí ele diz, e siga-me. Vocês veem que a antífona da aclamação ao Evangelho nos ajuda também nessa compreensão do siga-me. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aí pode voltar de novo, está vendo? Jesus se fez pobre para eu ficar rico. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que São Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Nós vamos entender isso melhor. Então, diante disso, o jovem vai embora, porque ele não quis o quê? Abandonar a riqueza dele. Estava tudo bem, mas quando falou na riqueza, ele disse, agora não dá, você jogou pesado comigo, não dá certo, não. E aí ele vai embora. Aí Jesus olha ele indo embora e diz, realmente, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Dificilmente. Claro, o rico que põe toda a sua vida, todo o seu interior na riqueza, todo o seu apoio, tudo na riqueza. Porque na história da igreja nós vamos ver que tiveram reis, rainhas, como a rainha de Portugal, que se tornou, que é santa. Então entrou no reino dos céus, ela era rica, mas até ela se fez pobre. Porque tudo que ela tinha, ela ia e dava. Até o esposo dela começou a pegar no pé. Ela chegava, ia para os hospitais, ia tudo. Tem até um fato que conta que ela estava levando algumas coisas assim, escondidas. Acho que era no vestido. Aí o rei percebeu. E o que é que você está levando aí? Ela tirou assim, são flores. Tinha se transformado em flores. Pelo bem que ela estava fazendo. Então agora, aí Pedro, então os discípulos, né, de um modo geral, então está difícil, né, Jesus? A coisa está feia, porque quem é que não quer ter alguma coisa? Aí Pedro responde, então, vê, deixamos tudo e te seguimos. Então, uma vez que nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que haveremos de receber, então? Então, aqui precisa se notar que esse segmento são de pessoas que são chamadas ao sacerdócio e à vida religiosa. Não é meu irmão que casou lá, os meus 2 irmãos casados, eles não são chamados a seguir Jesus nessa radicalidade. Eles não. Até mesmo um dia o meu irmão, o mais novo, perguntou para mim, ô José, me diga uma coisa, eu posso trabalhar para ganhar dinheiro? Eu disse, desde que você faça honestamente, você pode. E ficar rico, sim, você pode. Eu não. Você pode. Ele não é religioso, não é padre, a esposa dele não é freira. Então tá. Então, te seguimos. Quem é que segue Jesus de forma radical? Padres, aí está os bispos religiosos. Esses são chamados. Tanto que existem os conselhos evangélicos. Pobreza, castidade e obediência. Então, agora, uma vez que segue Jesus na pobreza, esses dias nós vimos aí Santa Clara, que se destacou na vida religiosa pela pobreza, e São Francisco de Assis também. Eram pobres. Então, uma vez que segue, aí Jesus, olha o que é que Jesus diz, né? Quando esse mundo for renovado. Então,
quando esse mundo não existir mais. É isso que ele está dizendo. Vai restar somente o céu. Aí vocês irão julgar as pessoas, vocês vão sentar no trono para julgar. E aí ele diz, aqueles que deixaram pai, mãe, e aí vai falando um monte, deixou casa. Quem é que faz isso? Religioso. Quem é que faz isso? Padres. Deixa tudo. Para seguir quem? A Jesus. Por amor a Jesus, deixa tudo. Então, seria uma incoerência ou uma mentira? Jesus diz assim, depois que você seguir, deixar tudo, aí eu vou dar tudo de novo para você. Não é isso que ele está dizendo. E às vezes tem muita gente interpretando esse evangelho dessa forma. Então, depois que você agora está comigo, aí você vai ver, né? Você vai ter um monte. É como se dissesse assim, né? O padre, por ele não casar, e diz assim, bem, você vai ter uns filhos agora aí. Não, não vai ter filho, não. Quem tem filho é meu irmão e a minha cunhada. Aí parece uma substituição, né? Então os filhos espirituais. Você não teve das entranhas, agora vai ser espiritual. Não é isso. Tudo bem, é filho espiritual, mas não é substituição. Senão vai interpretando assim, né? Tá vendo? Você não teve filhos das entranhas, mas aí tá vendo que monte. Consolo, né? Não tem consolo, não vai ter. Não vai ter. Não tem nada, só Deus. Aí ele diz que aí vocês vão ter 100 vezes mais. Ele não disse que é 100 vezes mais filhos, 100 vezes mais casa, não, 100 vezes mais uma alegria, uma recompensa que supera todas essas coisas que foram deixadas aqui, que é de material, é isso que ele está dizendo. E além de tudo, vocês vão ter ainda a vida eterna. Ou seja, irá desfrutar dessa felicidade que eu estou dando para vocês eternamente. Porque essa felicidade daqui é passageira. Por que tem? Se a riqueza nos traz felicidade, porque tem rico se jogando da ponte embaixo. Então não traz riqueza. Então não traz felicidade. Pode trazer uma segurança, uma felicidade ali, de algum tempo, mas por que se mata? Por que tem ricos aí que não resolveu o problema agora do coronavírus? Não poderia ter resolvido com todo o dinheiro que tem? E cadê? Então Jesus tira de nós padres e religiosos toda ambição terrena, nada de buscar coisas terrenas, nada de riquezas terrenas. Repito, meu irmão pode, na honestidade, nada de corrupção. E se ele ficar rico e quiser me ajudar, estou ali naquilo que ele precisar me ajudar, ele me ajuda, e ainda vou ajudar quem precisa. Porque é assim, o religioso, o sacerdote, ele não pode acumular riqueza, ele recebe e tem que dar. Ontem eu estava até lembrando, né? Eu recebi um dinheirinho ali, aí estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa estava falando com dificuldade, já coloquei a mão no bolso e já dei tudo para a pessoa de novo. Não deixa. Não dá para acumular. É ter o necessário para a sobrevivência. Repito, religioso e padres. É o necessário para sobreviver. Meu irmão pode ficar rico. Porque não tem cabimento um padre numa mansão. Uma freira numa mansão. Com piscinas de hidromassagem. Meu irmão pode ter, as freiras não, nem eu.
porque a nossa riqueza é outra. A felicidade nossa é outra. A nossa riqueza é o próprio Deus. Aquele que, o cara que foi andando no terreno, encontrou lá o tesouro, vendeu tudo e pegou aquele tesouro para si. Aquele tesouro quem é? É Deus. Essa é a riqueza. E aí o finalzinho, né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Se fala, os místicos falam que lá no céu existe uma hierarquia também, né, de presença. Quem se deu muito mais vai estar muito mais próximo de Deus. Existe isso. Então, os últimos aqui serão os primeiros lá. Por isso que diz que São Francisco de Assis está num lugar lá que só Deus. O grande Francisco. A visão do religioso, eu vou repetir, e a visão da religiosa, dos religiosos, dos padres, melhor dizendo, dos sacerdotes dos religiosos, a riqueza deles não é material, é espiritual, é o desejo pela eternidade, é o desejo por tomar posse de Deus, entre aspas, de ser de Deus, de estar com Ele lá. Esses dias uma religiosa estava dizendo que quando foram lá no quarto da outra, né, na cela da outra, que havia morrido, quando chegaram lá, encontraram algumas roupas e o breviário. Olha o que aquela mulher deixou. O breviário, porque era necessário para a vida dela de oração, a liturgia das horas, e algumas roupas que ela tinha que vestir, porque não dava para andar de outro jeito, né? Quando nós vamos olhando os grandes fundadores das ordens religiosas, mesmo que as ordens religiosas tenham até crescido materialmente, mas lá no início você observa, eles não tinham nada. Se uma religiosa é mandada embora, ela vai embora sem nada, ela não tem nada. Embora desfrute daquilo que é próprio da comunidade. O carro é comunitário, não é dela. O carro do religioso é comunitário, não é dele. O sacerdote, o carro que ele usa é da paróquia, não é dele. Pelo menos deveria ser assim. Para dizer, não tem nada. Agora, quem é que vai querer seguir Jesus pobre? Quem vai querer? Quando se diz que você, seguindo Jesus, você vai triplicar, você vai ganhar a providência divina e tal, aí começam a usar o nome de providência divina para acumular suas riquezas e dizendo isso aqui é porque nós temos o salário, né? O trabalhador é digno do seu salário, aqui é o meu salário, porque eu prego, porque eu faço, por isso que Deus me deu e tal, tal. Não. Deus dá o necessário. Antigamente era um cavalo. O padre saía de cavalo, de paróquia em paróquia andando. O cavalo era para isso. Agora, o carro tem que ser o mais simples. O necessário é o carro simples. Não, mas tem que ser um carro muito bom. Desculpa, está querendo inventar história. É o carro necessário para ir visitar os doentes, para se deslocar da paróquia para uma capela, para celebrar missa, em lugares bem distantes. Não é carro de primeira, não cabe, fica até ridículo, né? Imagine, é porque eu não sei a marca de carro assim, que está em alta, não sei, mas imagine uma religiosa dentro de um carrão desses aí. Chega a sumir lá dentro. Quando senta no estofado, desaparece. E dizer, não, é porque eu trabalho para Deus. Deus disse que ia me dar 100 vezes mais. Aí, ele me deu esse carrão. Quem é que não vai querer? Estou na área, como é que faz para entrar no convento? Como é que faz para entrar no seminário?
não tem vocação, ele quer dinheiro, ele quer uma segurança material. Então está certo. E mais uma vez, quando me deparo com esse evangelho, eu tenho que fazer uma reflexão e dizer assim, meu Deus, eu preciso rever a minha vida de novo. Hoje eu já coloquei lá no meu caderno de estudo, né? Senhor, não permita que eu acumule coisas. E tem algumas coisas que eu preciso rever. Eu preciso rever. Porque é Deus. Eu sou padre. Não casei. Não sou como o Kleber aí e a Rose, que está aí com a Bruna nos braços. Cadê o neném meu? Não tenho. Aí tem que se preocupar. Imagine um casal não se preocupar com o lado material. É impossível. O casal diz, estou no mundo da lua, dizendo assim, não, vai se preocupar. Eu é que não posso me preocupar. Eu sou sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.